Este é um mundo caótico envolto em escuridão e que é assolado por monstros. Nele, há ratos do tamanho de carros, mais parecidos com lobos, sem falar das serpentes do tamanho de dragões, compridas como se fossem um trem. As aves ferozes que se transformam em tamanhos de aviões. Por fim, isso não chega nem perto do real problema que, na verdade, seriam as criaturas terríveis e horripilantes, lendárias do mal, as que são as verdadeiras governantes do mundo, e os humanos só podem lutar em um desespero interminável. Felizmente, um Stargate apareceu e deu à humanidade desesperada a última esperança. Aqueles que não carecem de talento têm a chance de entrar e despertar habilidades incríveis para se tornarem heróis. Afinal, são os únicos capazes de lutar contra os monstros. A cidade da Aurora, localizada entre as rochas como uma ilha civilizada na selva, abriga muitas comunidades, e uma delas é a comunidade dos heróis. Foi nessa comunidade que ocorreu uma explosão, ou melhor, uma briga na porta da frente. Um jovem empurrou o outro com um chute, e o rapaz desabou com um baque ao lado da fonte, cuspindo sangue. O menino tentou chamar seu oponente de Fang Bing. O rapaz estava furioso e, sem controlar seus pensamentos, repreendeu seu oponente pelo fato de que, há 10 anos, seus pais arriscaram suas vidas para salvá-lo durante o desastre, até mesmo aceitando como filho com a ajuda deles. Fang Bing despertou a bondade desses pais, que era do tamanho de uma montanha, ainda de joelhos e olhando diretamente para os dois homens à sua frente. O jovem confessou que não esperava que o inimigo o apunhalasse pelas costas e tentasse tirar sua casa, mesmo que seus pais tivessem desaparecido há menos de um mês. Ele ouviu a repreensão e perguntou se era verdade que não entendia por que estavam tomando a propriedade da família e chamou o rapaz de Bi. O oponente do jovem parecia muito fresco e alegre. Após a repreensão, começou a dizer que 5 gerações da família Bei haviam vivido na casa por mais de 100 anos, mas e não. O homem ao seu lado olhou com importância para Beijing e disse que ele tem 18 anos, mas ainda não despertou suas habilidades. De acordo com as regras gerais, aqueles que não alcançaram a idade do despertar perderão o direito de residir na comunidade dos despertos. O rapaz estava coberto de suor quando começou a dizer que, como filho adotivo, Fang Bing herdaria automaticamente o direito de herdar esta mansão. Tudo está de acordo com a lei. A indignação é desnecessária. O jovem gritou que não estava convencido e então culpou os dois por trabalharem juntos. Afinal, há muitas pessoas que não despertaram aos 18 anos, mas continuam vivendo lá. Mas a pergunta que não quer calar é então por que ele deveria ser tratado de forma diferente? E perguntou se era isso que seus pais obtiveram por seu sacrifício pela cidade. Os homens acharam esses comentários muito impertinentes e jogaram o rapaz ainda mais para longe. Beijing já havia desabado no chão e o homem continuou gritando enquanto ria. Uma pessoa comum questionou as regras dos 6 clãs e até sugeriu que queria morrer depois de dizer tudo isso. O homem com óculos se virou para Fang Bing, dizendo que deixaria 2 caras em cima dele e sairia primeiro. Depois de um tempo, ele sorriu e pediu para ele não esquecer o que havia prometido. O rapaz sorriu e fez um gesto com 2 dedos, sinalizando que as palavras foram aceitas. E então chamou o homem de Sr. Sleep e pediu para ele não se preocupar, pois cumpriria tudo como prometido. Tudo isso aconteceu atrás de uma cerca, fora de vista de um homem grande, mas o homem de óculos já havia partido, então os 2 jovens permaneceram ali. Vendo que o Sr. Song havia partido, a expressão de Fang Bing mudou drasticamente. Ele estava claramente feliz por ter ficado sozinho com Beijing. E nesse momento, Beijing estava tentando se levantar. No momento em que conseguiu, seu oponente o chutou no estômago, jogando-o ainda mais para longe e causando-lhe uma dor tremenda. O rapaz prendeu o jovem exausto no chão com o pé e o chamou pelo nome, dizendo algo que ele havia esquecido de dizer, ficando imponente sobre o jovem. O rapaz perguntou se sabia por que era reconhecido como um gênio desde a infância, mas ainda não conseguia despertar sua classe. Era porque Fang Bing começara a envenená-lo aos poucos desde os 10 anos de idade. A ingestão mensal do veneno do lagarto de cristal cinza estava destruindo seu corpo. Portanto, as habilidades reais não despertavam. O jovem, preso ao chão, tentou entender por que ele fez tudo isso. O que realmente machucou o rapaz não foi o fato de estar preso, mas o que ouviu de Fang Bing, que começou a sorrir ainda mais. Afinal, o rapaz havia feito exatamente as perguntas que ele queria responder. O rapaz disse que as casas naquele distrito foram construídas perto do Stargate, que é o melhor e mais seguro lugar em toda a cidade da Aurora, especialmente aquela mansão. E então se corrigiu, dizendo a mesma frase, mas era sua mansão.
Ele continuou dizendo que estar tão perto do portão era uma grande vantagem para ele, e também era muito seguro. O rapaz preso ficou mais furioso e perguntou se era verdade que ele havia planejado todo esse plano desde o início. Bee tentou se levantar lentamente. Neste momento seu rival estava dizendo que ele era um ladrão de categoria ilha, então seu máximo era alugar um apartamento nos arredores. Então ele acrescentou que se o jovem não despertasse e seus pais morressem, ele herdaria aquela casa como filho adotado. O garoto continuou rastejando no chão gritando como sua família poderia ter sido tão cega a ponto de abrigar uma víbora. Estas palavras pareciam lisonjear o jovem, pois ele sorriu e agradeceu. Então ele se inclinou até o rosto do rapaz e disse algo que ele esqueceu de mencionar. Afinal, contou aos pais do rapaz algumas notícias neste tempo em que estavam fora para encontrar aventura. Vendo medo no rosto do jovem, Phong Bing continuou falando. Afinal, para dar ao rapaz uma última oportunidade de despertar sua força, mesmo que houvesse um grande perigo, eles ainda foram. Claro, eles não hesitaram em ir, afinal, não há nada mais precioso do que o amor dos pais. Bee se ajoelhou com as mãos na cabeça e gritou pela mãe e pelo pai. Phong Bing mais uma vez chutou o jovem sob o estômago diretamente para o portão e ordenou que ele partisse. Enquanto já do lado de fora do portão se podia ouvir que o patife ainda dizia que o jovem se sairia bem nos bairros pobres. O rapaz se levantou, segurando o lado, se afastou. Não havia nada de bom em sua mente, apenas a ideia de que Phong Bing era o maior canalha de todos os tempos. Mas quando ele se virou, viu seus olhos cheios de ódio e raiva. Ele sabia que voltaria. Neste momento o vilão ainda estava parado no portão após puxar a barra de ferro. Ele fez alguma ação e dali uma pequena tira verde de algo se precipitou em direção a Beijing. Phong Bing sorriu vitorioso e pensou que havia algo mais a ser feito, mesmo que tivesse perdido e não fosse mais uma ameaça. Afinal, era guiado pelo fato de que o melhor score é a escória morta. Era noite na metrópole, mas o Stargate pairava sobre a cidade como o sol, e havia um menino machucado vagando entre as casas. Ele estava com tanta dor que tinha cada vez menos força para se mover. O rapaz estava coberto de bolhas verdes, provavelmente o veneno que o canalha liberara no último momento. O jovem não parecia bem. Ele percebeu que ia morrer muito em breve. Então, cambaleando, gritou mentalmente que não queria morrer, mas no final o menino desabou morto. Naquele momento, as nuvens engrossaram e se formaram como um redemoinho e, num instante, um raio veio direto da nuvem. Aquele raio voou direto para o cara morto. Essa luz amarela brilhante envolveu o corpo de Jin. Nem mesmo um segundo depois o cara abriu os olhos e não havia feridas em seu corpo. O jovem se levantou, sorriu e tocou algo, pensando que não imaginava que a técnica lendária de reencarnação funcionaria. Afinal, parecia que não era mais o mesmo rapaz que estava originalmente ali. Ele renasceu. Agora ele era uma pessoa completamente diferente. Apenas seu corpo não mudará. 69 antes do nosso herói renascer, houve uma batalha. Um homem em armadura branca foi ferido e perfurado com uma longa espada. O homem gritou, questionando por que estava sendo tratado assim, pois sempre tratara seu assassino como se fosse seu próprio filho. Mas não se podia ver o rosto dela. Apenas seus olhos brilhavam, e ela implorava perdão aos seus mestres. No entanto, se ele não morresse, ela teria que viver em sua sombra, e assim nunca se tornaria a deusa da guerra mais forte do mundo. As pessoas que estavam atrás deles apoiavam a garota. Um dizia que ele era um guerreiro ignorante, e outro afirmava que o poder do grande deus demônio estava além da imaginação dele. Na verdade, como ele ousava pensar em lutar, o homem encarava com um olho, segurava a lâmina de sua espada e, sorrindo alto, expressava sua suposição. Ele percebeu que, todo esse tempo, aqueles homens o haviam feito de bobo. Ele começou a pressionar a espada contra o corpo, dizendo que a ideia de se unir para matar o deus demônio e acabar com esta era das trevas era apenas um devaneio dele. Então ele disse que aquelas pessoas haviam esquecido do juramento de proteger a humanidade e caíram na própria ganância. A garota ouviu isso e estava completamente exausta, mas o homem continuou dizendo que, em vez disso, as pessoas o viam como uma ameaça e queriam manter seu poder. Então, perguntou se realmente achavam que poderiam derrotá-lo, mas não. Depois disso, as pessoas ficaram completamente assustadas. Virando seu rosto diretamente para seus oponentes, ele disse com raiva o seu nome, Jin Shin. Então, disse que era o guerreiro mais forte conhecido pela humanidade e a única deusa da guerra classificada como SSS. Ele perguntou como poderia cair tão facilmente, finalmente intimidando-os,
dizendo que definitivamente voltaria e se tornaria mais forte do que antes. Ele formou um círculo mágico com muitos elementos, começou a brilhar de todos os lados, como se estivesse sendo incinerado. Em um instante, transformou-se em uma coluna de luz e subiu. A partir dessa luz, todos tentaram se proteger o mais rápido possível, e podia-se ver como ele estava realmente vaporizado, pois os fragmentos dele voavam no ar. Armas foram lançadas em todas as direções. Min Jinshin estava no corpo de Bedin, completamente reencarnado. O rapaz, olhando para a distância, ordenou a Tiano e aos outros que apenas esperassem, pois, tendo sobrevivido, ele erradicaria seus pecados um por um. O homem tentou entender o que estava acontecendo com este corpo. Ele o examinou de todas as maneiras possíveis, e de certa forma, isso até o assustou. Shin percebeu que estava envenenado, e percebeu que foi envenenado pelo veneno de um lagarto de cristal cinza do mundo sombrio. A questão era a de um ladrão de categoria alta. O corpo estava tão enfraquecido devido ao envenenamento prolongado que os órgãos internos já estavam perfurados. Olhando para seus dedos, o homem ficou horrorizado. Leta realmente estava arruinada, e em tal caso, como poderiam falar sobre despertar? O homem tentou entender como sua alma poderia ter escolhido uma concha tão inútil. Nesse momento, o cara agarrou a cabeça e as memórias inundaram de volta. Ele lembrou da adoção, do desaparecimento de seus pais, das várias conspirações e traições que, por circunstâncias semelhantes, sua alma escolhera esta concha específica. O menino olhou para sua mão e se perguntou se tinha uma vontade tão forte antes de sua morte. E assim, uma alma crepitante apareceu diante do rapaz, e ele disse que, de qualquer forma, cumpriria tudo o que esta concha queria antes da morte. O homem percebeu que a alma anterior de seu corpo já estava quase completamente dissolvida, o que significava que a reencarnação estava completa e agora ele realmente se tornará o mestre do corpo. O homem ainda estava semicerrando os olhos para suas mãos. Ele percebeu que seu corpo estava tão enfraquecido que a chance de se tornar um herói era inferior a uma e a ele se viu incapaz de voltar ao seu nível anterior. Seria difícil até mesmo cumprir seu último desejo. Mexendo consigo mesmo, sentiu-se como se estivesse zangado com seus pensamentos de sua vida passada como o mais forte deus da guerra. Ele havia feito o impossível possível. Tentando se concentrar, colocou 2 dedos na têmpora. Percebeu que dominara muitas habilidades. Deve haver algo que melhoraria sua força física e permitiria que mudasse seu destino contra a vontade dos céus. Ele estava tentando descobrir que técnica secreta o salvaria instantaneamente. Foi como se tivesse lembrado da lei do Nirvana, dos 6 caminhos da reencarnação, lembrando do momento em que lutou contra monstros, e adquiriu as lendárias artes secretas dos 6 caminhos da reencarnação, juntamente com a reencarnação nas terras misteriosas do vazio. Uma vez que a reencarnação havia se mostrado eficaz, os 6 caminhos da informação perdida também deveriam funcionar. Se dominasse isso, definitivamente seria capaz de mudar os dados de seu corpo e ganhar ainda mais poder do que em sua vida anterior. No entanto, antes da transformação, ele precisava entrar no Stargate para despertar, e assim, enquanto se dirigia ao Stargate, o homem percebeu que esta era uma nova vida para sua alma. Nesta vida, seu nome é Beijing, que significa que este é o nome do nosso herói, e com este nome, ele retornará ao topo e se tornará o mais forte do mundo. O rapaz já se aproximava dos portões estelares da Cidade da Aurora. A Cidade da Aurora está localizada na parte sul do planeta, longe da Cidade Celestial, localizada no norte, onde costumava viver. Assim, ele foi lançado do norte para o sul e Beijing caminhava e olhava ao redor, pensando sobre estar longe da influência de Tien. Isso é ótimo, porque agora há uma oportunidade para se tornar secretamente mais forte. A Cidade da Aurora é a maior cidade do sul e realmente há muitas pessoas despertas lá. Nosso herói era como eles, lutando dia e noite na selva para aumentar a força e realizar o sonho de se tornar um deus da guerra. Enquanto se aproximava de uma das pousadas, o rapaz anunciou que queria se candidatar a fazer parte do despertar. O homem no casaco do construtor olhou para o rapaz e informou que ele já havia tentado 2 vezes neste mês e falhado ambas as vezes, e acrescentou que embora seu pai seja o capitão do grupo desperto e ele tenha direito a tentativas gratuitas, com o potencial do nosso herói, ele pode esquecer sobre o despertar. Então, o homem olhou para algum lugar e sussurrou que era realmente um desperdício de recursos. A alma de nosso herói queimava brilhantemente.
Ele estava incrivelmente furioso, mas estava tentando se conter, então pediu para tentar novamente. O rapaz começou a queimar por dentro e o homem viu isso, tentou entender o que estava acontecendo em um instante, ficou muito assustado e recuou com as mãos para se proteger. O capitão dos guardas, Shaibo, um homem imponente, aproximou-se por trás dele, olhou severamente para seu subordinado e perguntou o que havia acontecido, mas ele murmurou culpado. Os dois estavam tendo uma discussão emocional neste momento, e nosso herói ficou só observando. O rapaz disse que, de acordo com as memórias deste corpo, quando Shaio era jovem, ele foi salvo pelos pais de Beijing. Então, como ele tratará o filho de seus benfeitores após a mudança na família Bei? Interessante, ele se comportará como Fan Bin, mas, nesse meio tempo, o homem estava repreendendo seu subordinado, dizendo que a família Bei é uma família desperta há gerações, fizeram grandes contribuições para a cidade. Ele perguntou se ele tinha algum problema com a inscrição, o homem apenas baixou a cabeça culpado. Neste ponto, o guarda perguntou sobre a localização do mapa estelar do Renascimento. O homem começou a entregá-lo ao culpado. Depois de um segundo, voltaram-se para nosso herói. Inicialmente, Shai olhou gentilmente para ele e entregou-lhe o cartão, ao mesmo tempo em que pediu para pegá-lo e participar do despertar. Ao passar, o homem colocou a mão no ombro do rapaz e sussurrou um aviso, que se ele falhasse desta vez, seria melhor procurar abrigo, não permanecer. O território da residência dos despertos seria muito perigoso e então ele se certificou de que o rapaz entendesse tudo. O homem eventualmente começou a sair, deixando nosso herói para trás com seu subordinado. Olhando para o homem que partia ao longe, o jovem pensou que Shaio é o homem que sabe retribuir com gratidão e até sorriu com esse pensamento. Nosso herói seguiu em direção às escadas para o Stargate, onde ele ficou bem na entrada. Havia um número incrível de pessoas lá, provavelmente todos os despertos, e em seguida o rapaz jogou o cartão para o alto. Ele começou a entrar no portão e se dissolveu neste brilho dourado até desaparecer completamente, mas depois disso, nosso herói entrou sozinho. Era como se estivesse entrando em alguma confusão. Passando por essa fronteira, o jovem se viu em um espaço amplo sob um céu estrelado. Havia muitas pessoas ao redor, cobertas por uma luz dourada. O rapaz estava entre elas como um corvo branco, mas ao olhar para seu corpo, nosso herói tentou entender o que estava acontecendo. Não pode ser que este corpo não aguente nem a pressão e os lugares do despertar, embora não seja surpreendente, já que ele foi envenenado por tantos anos. O rapaz ficou ali tremendo, sem perceber que alcançar o despertar seria extremamente difícil. Primeiro, o potencial teste teria que ressoar com as estrelas, fazer um contrato e então ele poderia despertar. Quanto mais atraísse as estrelas, mais transformação seu corpo sofreria. Isso promete um grande benefício em um futuro brilhante. Aqueles que não conseguissem ressoar com as estrelas acabariam como pessoas comuns e apodreceriam na miséria. O rapaz, olhando para o céu, pensou que embora houvesse uma estrela ressoando com este corpo, sua condição era muito fraca. É impossível obter uma quantidade normal de luz das estrelas e fazer um contrato, quanto mais despertar. Nosso herói parecia ter levado uma surra e ter acabado de passar pelo Stargate. No entanto, ele já previra tudo isso, e julgando pela luz desta estrela, mesmo que a recebesse e fosse capaz de despertar, a transformação não seria completa. Seus olhos se estreitaram e o suor rolava de sua testa. Ele percebeu que se quisesse voltar, teria que arriscar e dar o seu melhor. Em um instante, o rapaz estava em chamas, e sua alma e corpo pareciam se separar. Afinal, o rapaz decidiu tentar a lendária arte secreta dos 6 caminhos da reencarnação. Era necessário acender uma enorme quantidade de poder espiritual e convocar a roda dos 6 caminhos, então reunir o poder da luz de incontáveis estrelas, purificar a essência e transformar seu corpo. Em sua vida passada, seu poder de alma era forte. Embora tivesse sofrido perdas após a transformação, seu poder de alma ainda deveria ser forte o suficiente. Nosso herói pediu para que o poder de alma se acendesse em um instante. Ele foi envolvido por um vórtice de fogo, e o rapaz ficou parado e obediente a esse fenômeno. Em um instante, ele basicamente se tornou um vórtice. Na verdade, dentro desse vórtice, o jovem estava no centro de um círculo mágico exatamente igual ao antes da reencarnação. Nosso herói estava realmente queimando com uma chama brilhante, dada a ele pela estrela que estava diretamente acima dele. O feixe de luz caía diretamente sobre o jovem que o aguardava. O rapaz, parado no centro do círculo,
já estava em um círculo menor de luz. As pessoas ao seu redor, que estavam brilhando, estavam tentando entender o que estava acontecendo. O rapaz desapareceu novamente. As pessoas presumiram que alguém havia despertado. Mas com tanta luz das estrelas, o corpo deveria estar completamente transformado. Enquanto isso, nosso herói se aproximava de algo enorme, mas ele considerou isso um sucesso. Tinha sido um sucesso afinal. Tomar a iniciativa e fazer as estrelas ressoarem foi uma decisão brilhante. No entanto, foi apenas o primeiro passo. A coisa começou a rachar e as chamas começaram a surgir das rachaduras. Voaram diretamente em direção ao nosso herói e o envolveram gentilmente. Tudo estava acontecendo conforme nosso herói havia planejado. Afinal, agora era hora de controlar as chamas da luz das estrelas. O verdadeiro despertar começava neste exato momento. O rapaz fez o seu melhor. Queimava muito, muito brilhantemente, engajado para despertar. Para alcançar a classe, era preciso suportar a extinção dessa chama, mesmo que ele tivesse passado por muitas coisas ao longo dos anos. O que estava acontecendo agora era realmente doloroso. Espalhando os braços e as chamas como se liberasse todas as suas emoções para fora, o rapaz estava gritando que tudo o que estava acontecendo não era nada. Seus olhos ardiam e ele gritava furiosamente. Ele ficou parado em meio à fumaça e às cinzas, explodindo em chamas. Depois de um tempo, o rapaz expirou, olhando para suas mãos. O jovem percebeu que não estava mais queimando, então pensou que tudo havia acabado. Mas ele não entendia se o poder estelar atraído pelos 6 caminhos da reencarnação deveria ser tão simples. Naquele instante, algo semelhante ao que estava na frente dele apareceu novamente, só que agora não era luz e tons de vermelho, mas sim preto e sombrio. O rapaz, olhando para essa algo, até sorriu um pouco. Não percebeu que isso de alguma forma já se parecia com a verdade. Agora ele estava envolto em fumaça preta e roxa. O rapaz BN já estava queimando com chamas amarelas. Depois conteve a 4ª chama estelar, azul. O jovem suportou o quanto pôde porque era insuportavelmente doloroso e, finalmente, chegou a vez da última estrela, a 6ª, na cor roxa. No final, nosso herói aguentou e suportou tudo. Ele não percebeu se os 6 caminhos da reencarnação correspondiam às 6 chamas estelares. Ele ficou no meio, completamente envolto pelas chamas. Um despertar como esse é sem precedentes e perigoso, mas reunindo toda a sua coragem, o rapaz caiu em algum lugar. Afinal, quanto maior o perigo, maiores as vantagens. Nosso herói se encontrou em uma espécie de casulo. Ele estava envolto pelas chamas de 6 estrelas. Então, nosso herói decidiu usá-las para fortalecer seu corpo, ou seja, renascer das cinzas pelo Nirvana. O jovem sentou-se nesse casulo e meditou. Houve um renascimento e purificação da essência, então tudo desnecessário estava literalmente saindo de seu corpo. Nosso herói estava realmente em uma espécie de espaço, que era muito. Imagine, lá longe, tão distante que nosso herói mal podia ser visto. De repente, o casulo começou a rachar e, então, o topo foi totalmente destruído. De lá saiu nosso herói, que dava para ver que realmente renasceu. Não parecia mais tão indefeso e surrado. Ao contrário, estava forte e confiante, criando um raio na palma da mão. Nosso herói concluiu que seu corpo estava restaurado e o veneno tinha sumido completamente. Então, pensou que os 6 caminhos da reencarnação mereciam ser uma arte secreta lendária que poderia mudar o destino. Colocando 2 dedos na testa de novo e fechando os olhos, percebeu que a despertar estava completa. Mas, de repente, um círculo com 6 elementos desconhecidos apareceu atrás dele. O mesmo ficou assustado e até com medo, sem entender o que era. Nosso herói não percebeu o que havia despertado. Depois do despertar, o corpo melhora dependendo da classe despertada. Nosso herói tem a força de um guerreiro, além da velocidade e agilidade de um ladrão. O mais incrível é que também tem a visão perspicaz de um mago, a visão afiada do arqueiro e a vontade firme da noite temperada pelo fogo, a percepção aguçada do invocador de todas as coisas vivas. O garoto despertou todas as 6 classes, graças à arte dos 6 caminhos da reencarnação. Ele ficou um pouco chocado ao pensar que sabia muitas coisas da sua vida passada, mas mal ouviu falar de alguém tendo pelo menos 2 classes algumas vezes, e de repente, tinha todas elas. Mas como era possível? Com um corpo assim, com certeza superaria o seu eu passado, só questão de tempo. A vingança não vai demorar muito. Nosso herói percebeu que algo começou a rachar, o espaço estelar se partia, o procedimento de indução estava quase acabando. Já era hora de partir. De repente,
O cara franzino ficou com uma expressão estranha à sua frente. Era o patife que jogou nosso herói para fora da mansão. Começou a xingar nosso herói e se perguntar por que ele tinha ido despertar afinal. Era apenas um lixo desperdiçando recursos. Nosso herói, com um olhar cheio de raiva e ódio, mandou esse cara para longe. O cara não esperava. Ficou ainda mais surpreso e não percebeu imediatamente o que tinha acontecido. Ficou vendo nosso herói passar por ele, incapaz de objetar. Só depois caiu em si, coberto de suor. Perguntou como nosso herói ousava falar com ele assim. Mas em sua cabeça havia pânico. Como ele sobreviveu após o último envenenamento? Se foi assim, então ele mesmo mataria. O rapaz começou a sacar sua espada, gritou e perguntou como esse mundo ousava desobedecer. Em nome dos seus pais, decidiu dar uma lição. Nosso herói parou e pediu para o tal Fong Bing que vinha voando em sua direção parar. Os dois começaram a lutar, ou melhor, Fong Bing se gabava de suas habilidades e pedia para não culpar ele pelo que aconteceria em seguida. Enquanto isso, nosso herói analisava todas as ações e concluiu que seus rivais realmente pretendiam matá-lo. Mas os ladrões devem se esconder e realizar ataques sorrateiros. O cara parecia realmente estar examinando profundamente seu oponente, considerando a experiência do mais forte deus da guerra. Nosso herói viu muitos pontos fracos. Além disso, naquele momento, tinha despertado 6 classes. O oponente era como uma serpente. Nosso herói também estava disposto a atacar, já estava acelerando. Deu um tapa no rosto de Fong Bing com toda a força. Nosso herói arremessou seu oponente a uma boa distância. Quando Fong Bing voou pelo golpe, as pessoas que viram não entendiam como um imundo poderia mandar um ladrão de classe ir voando com um único golpe. Quando aterrissou, tentou se levantar. Mas como? Foi apenas um golpe. Mas não, isso é loucura. Nesse momento, nosso herói ficou em posição de luta e percebeu que acabará de despertar, então ainda não tinha habilidades de classe. Aproveitou o efeito surpresa e conseguiu atingir esse cretino. Agora, completamente franzino, o cara percebeu que não era o suficiente para derrotá-lo. Nesse instante, uma pessoa certa apareceu, caminhando em direção a Fong Bing. Essa pessoa disse que o ladrão pretendia abertamente matar alguém que acabará de passar pelo despertar e então perguntou se ele queria ir para a cadeia. O cara foi até o chefe dos guardas e tentou convencê-lo de que nosso herói tentará muitas vezes despertar, sem sucesso. Disse que esse homem deveria ser demitido por abuso de poder, dando chances a esses imundos e encobrindo-os. O homem não ficou nem um pouco ferido pelas palavras. Pelo contrário, riu e disse para não se atrever a ensiná-lo sobre a vida, apontando para nosso herói. Disse que qualquer pessoa com visão poderia confirmar seu despertar. Fong Bing começou a analisar o que aconteceu. Foi um golpe poderoso que uma pessoa comum não seria capaz de fazer. Ele bloqueou o ataque de um ladrão de alto escalão. Então, percebeu que ladrões não são fortes em confrontos diretos, mas uma pessoa comum não seria capaz de desviar de um ataque assim. Depois de pensar nisso, o cara não respondeu nada, olhando com seus olhos malignos, fez parecer que era impossível. Seu corpo tinha sido afetado pelo veneno por tanto tempo que começou a se deteriorar. Então começou a se perguntar se era possível, embora tenha percebido que ninguém em sua vida seria capaz de fazer tal coisa nessas circunstâncias. Shaibo estendeu algo brilhante para nosso herói. Era um dispositivo especial para os despertos, com o nome do nosso herói e sua classe como guerreiro. Ainda segurando o dispositivo, o homem disse que nosso herói tinha despertado a classe de guerreiro, o que explicaria o golpe. Uma das pessoas que observava disse ao seu colega que Fong Bing era um tolo por ser um ladrão e atacar um guerreiro de frente. Mas o colega disse que quando despertou essa classe, era estranho não ser tão forte. Nesse momento, Bi estava um pouco preocupado, mas percebeu que o despertar da 6ª classe era chocante demais. Se a palavra se espalhasse, alguém forte poderia mirar nele e aí ele teria problemas. Felizmente, e aqui estava a alma forte, ele ocultou sua aura com seu único poder. Apenas os espertos podiam ver tudo. Shaio bateu no ombro de nosso herói novamente e o parabenizou. E pouco depois acrescentou que seus pais ficariam orgulhosos dele. O homem estendeu outro cartão e disse que desde que ele despertou, deveria ir à guilda dos guerreiros para aprender e evoluir, descobrir os talentos acompanhantes para se tornar um desperto de alto nível de verdade. Nosso herói pegou o cartão, e o homem acrescentou que o jovem já tinha perdido muito tempo. Então valia a pena não adiar isso. Nosso herói disse sorrindo que com certeza daria o seu melhor em tudo.
Um pouco depois, o cara perguntou quando seria a avaliação de talentos mensal, pegando o homem de surpresa. Mas o homem disse que tudo seria hoje mesmo. Depois pediu para ver os carros blindados e acrescentou que era o grupo que estava saindo da cidade para avaliação de talentos. O homem se perguntou por que nosso herói perguntou sobre isso e sugeriu, com medo, se nosso herói queria fazer a avaliação. Mas o cara disse que o homem tinha assumido tudo corretamente. Shayo ficou um pouco furioso. Achou que o jovem estava fora de si, então perguntou se o garoto sabia que só tinha uma chance, e que acabará de despertar. Perguntou se ele realmente queria perder sua única chance. Quando as pessoas passam pelo despertar, elas recebem o status de aprendiz. Aprendizes estudam e melhoram suas habilidades na guilda por 3 anos. Depois de ganhar conhecimento suficiente, vão para a avaliação de talentos. Só lá podem obter o talento associado à classe. Depois disso, são considerados verdadeiros despertos. O homem começou a dizer com raiva que os talentos colaterais eram uma habilidade passiva. Cada classe só pode obter um deles. Pode ser bom ou ruim. Isso determinará as conquistas futuras do nosso herói. Ele precisa se preparar bem e só então poderá se sair bem na avaliação, e essa é a chave para conseguir um bom talento. Pediu para levar a sério, mas nosso herói estava realmente de bom humor, então sorrindo pediu para não se preocupar e tentou convencer o homem de que confiava em suas habilidades. Toda a galera na Porta Estelar estava indo em direção aos carros blindados. As pessoas olhando para nosso herói não entendiam como ele podia fazer isso, já que acabará de despertar e já queria passar pela avaliação de talentos. Até o chamavam de arrogante. Enquanto isso, Fong Bin pensava em como se livrar dele, porque ele era uma ameaça. Nosso herói olhou para seu inimigo e percebeu que ele ainda planejava matá-lo, mas quando obtivesse o talento associado e se tornasse realmente desperto, então o ladrão de classe sem valor perceberia o que estava acontecendo. Depois disso, até achou um pouco engraçado. A luz na Porta Estelar envolveu a cidade. Além de suas fronteiras, espreitava uma multidão de monstros terríveis. Eles são extremamente malignos e têm uma fome voraz por almas humanas. Os monstros têm medo da luz da Porta Estelar e não ousam se aproximar da cidade. Mas se o número de monstros reunidos aumentar, a sede deles vence o medo e uma onda catastrófica varre a cidade. Muitas cidades na história humana foram invadidas por monstros quando a Porta Estelar é destruída e a luz estelar se apaga. Incontáveis pessoas se tornam comida para os monstros. Por isso, não importa quantos despertos resistam, não conseguem defender a cidade. É uma guerra em que os despertos teriam que lutar para defender a cidade. Se sacrificam e se tornam mártires para proteger a humanidade. Cada mártir, com uma vontade indomável, invoca a luz do portão estelar e ganha imortalidade sob o manto do brilho das estrelas. As inúmeras lápides emitem vastas quantidades de energia estelar, distorcendo o espaço e criando uma dimensão especial conhecida como as terras dos presentes da luz estelar. Lá, cada pessoa recém-desperta participa de uma avaliação de talento para continuar a glória dos ancestrais. Recebem o talento acompanhante herdado de seus predecessores. Neste momento, um carro blindado está dirigindo por arames farpados e escuridão. Nosso herói está dentro deste carro segurando um livro em suas mãos. Ele pensou que a perspicácia do mago é realmente útil. Já tinha praticamente lido um livro tão grosso. A área ao redor da cidade é principalmente habitada por não-mortos, então vale a pena focar nesse tipo de monstro especificamente. Embora os desafios sejam diferentes de cidade para cidade, a maioria das regras das terras dos presentes da luz estelar são as mesmas. Em sua vida passada, nosso herói nasceu em uma família comum sem nenhum apoio dos mais velhos. Foi um milagre ele ter sido capaz de obter o talento classificado em ouro na época. O talento classificado em ouro era 1 para cada 10.000 pessoas, prata era 1 para cada 1.000 pessoas, bronze era 1 para cada 100 pessoas, ferro era 1 para cada 10 pessoas e a maioria obtém o menor. 1 para cada 100.000 ou até milhões conseguem um talento de nível épico. Desta vez, ele pode se sair melhor. Pode ser possível obter um talento épico. De acordo com a lenda, para isso acontecer, deve-se entrar na parte mais profunda das terras da luz estelar. Eles já chegaram ao primeiro teste. Ao entrar no portão, podia-se ouvir pessoas esperando obter a habilidade de bronze acompanhante para enriquecer e outros tinham certeza de que isso os passaria. Quando viram nosso herói com o livro, começaram a discutir se ele tinha despertado, mas presumiram que, por conta dos meios de seus pais e de ter esgotado tantas tentativas, até mesmo um porco teria despertado. E notando que ele estava lendo um livro em um lugar desses,
Presumiram que era isso que nosso herói estava cantando depois do despertar, e depois riram bastante. O jovem olhou para eles e começou a se perguntar se esses caras realmente se tornaram discípulos despertos e treinaram por 3 anos em grandes guildas. Provavelmente, as guildas só dão missões básicas. As informações realmente valiosas são compartilhadas apenas entre os despertos de alta patente. Os tolos não sabem que, ao testar as terras dos presentes da luz estelar, o mais importante não é a força, mas sim a sabedoria, vontade e coragem. Um cara sorriu largamente ao notar uma garota de cabelos longos passando e exclamou se era realmente a Lin Chi da família Lin. Era uma garota com uma boa classificação e era óbvio que ela não era de má índole. Ela havia despertado aos 11 anos, uma grande gênio. As pessoas ao lado do nosso herói começaram a discutir, o que era estranho. Porque ela despertou há 5 anos e começaram a se perguntar se ela não deveria ter passado na avaliação de talento antes e por que ela veio apenas agora. O cara presumiu que a garota era de uma família rica, então ele percebeu que era ainda mais incomum, um discípulo desperto, mas ela tinha uma densa concentração de poder da alma. Os guardiões dos túmulos das terras dos presentes da luz estelar apareceram na frente das pessoas. Sagongon, 34 anos. Membro da Guilda dos Arqueiros da Cidade da Aurora. Capacidade de combate afundada. Duan Jia, 36 anos. Membro sênior da Guilda dos Guerreiros da Cidade da Aurora. Capacidade de combate afundada. Os homens em pé na frente dos participantes discutiram que a filha da família Lin havia despertado para a classe de arqueiro aos 11 anos, preparando-se por tantos anos. Aparentemente a classificação seria frutífera. Parece que a Guilda dos Arqueiros receberá um verdadeiro tesouro. O homem lisonjeado começou a acenar de volta e pediu para não julgar tão rapidamente. A avaliação de talento depende da sorte. É muito cedo para declarar tal coisa. Pensou que, de acordo com informações internas, a família Lin esteve se preparando o tempo todo visando um talento de alta patente. Eles têm confiança em suas habilidades. O homem de barba concordou com seu interlocutor e coçou a barba, dizendo que o talento realmente depende da sorte. Talvez até um talento de nível ferro apareça. O interlocutor ficou irritado. Parecia que ele iria amaldiçoar o homem, mas o homem, meio sorrindo, disse que estava falando a verdade. Porque isso já aconteceu. Havia mais pessoas atrás dos homens e eles perceberam que os dois homens estavam discutindo novamente. Um dos homens pediu para não perder tempo. Eles deveriam começar a avaliação mais cedo. Um dos homens perguntou se todos estavam no lugar e então disse que acreditava que não deveriam contar nada sobre a avaliação de talento, pois eles já sabiam tudo antes de entrar nas terras dos presentes da luz estelar. Antes de entrar, deve-se prestar homenagem aos ancestrais que repousam ali. É um grande sacrifício heróico que lhes permite continuar vivendo em um mundo cheio de monstros. Esses jovens foram abençoados pela sorte e despertaram. Estão lá para continuar o legado de seus ancestrais e deixar os homens lutar pelo futuro da humanidade. Essas terras são perigosas. São a primeira batalha para se tornarem verdadeiros despertos. Se não levarem a sério, poderiam morrer. O homem de cabelos escuros informou seriamente que essas terras só estariam abertas por um dia, então que aproveitem essa oportunidade. E o homem ao lado deles desejou que o talento acompanhante que receberiam dependesse da sorte. As constelações começaram a se alinhar em algo retangular. Num instante, um enorme portal negro se formou. A avaliação estava começando. As pessoas começaram a se revezar entrando neste buraco negro. Num instante, encontrarão-se em um mundo desconhecido. Todos estavam confusos até certo ponto, olhando para nosso herói que estava lendo um livro. As pessoas ainda presumiam que ele era estúpido por estar ali e continuar lendo um livro. Até presumiam que ele foi lá despreparado e intencionalmente queria morrer. Um dos homens se virou contra nosso herói e pôs as mãos num bloqueio, dizendo que conhecia nosso herói. Esse cara era um pouco maior que o jovem. Ele começou a dizer sorrindo que ele era o famoso vagabundo de Pequim e recomendaram que se ele queria proibir livros, então que fosse ler em algum lugar escondido. Nosso herói apenas observou e não disse nada. O interlocutor não gostou e perguntou por que ele estava observando e se queria apanhar. Pediu para ele sair. O jovem estava acima disso tudo. Virando as páginas do livro, aconselhou o gordo a cuidar de si mesmo. O cara estava furioso, tentando entender como ele ousava chamá-lo de gordo. Em um instante, algo começou a acontecer com o gordo.
algo enorme e azul estava bem ao lado dele. O gordo havia entrado na zona de avaliação do espírito heróico, enquanto debaixo desta cúpula, enormes aranhas mutantes começaram a rastejar em direção a ele de todos os lados. O cara estava gritando de medo. As pessoas assistindo essa luta do gordinho estavam tentando descobrir se ele estava lutando contra um monstro de nível F, uma aranha com rosto fantasmagórico. O gordinho estava se contorcendo, morto. O exame heróico falhou e pediu a todos para olharem para o rune de talento branco comum. Realmente havia um círculo branco no rosto do jovem. O exame foi um fracasso. O talento baixo acompanhante não trará um futuro brilhante para o gordinho. Neste momento, nosso herói caminhava entre as almas. Um cara estava lendo um livro. O jovem passou por alguém que havia passado na avaliação e recebido um rank bronze, e estava agradecendo aos seus ancestrais por isso, espírito heróico. Essa pessoa estava realmente feliz. Estava parada no meio do círculo verde. Esse era o teste do espírito heróico nas terras da Estrada Estelar. Se passasse, receberia o talent de um certo rank dos ancestrais, mas se falhasse, só poderia receber um talent de rank inferior. Alguém perguntou se nosso herói queria ir mais fundo. Ele olhou ao redor, mas não respondeu ainda. Era uma garota da família Lin olhando diretamente para nosso herói. Ela começou a dizer que do lado mais distante dessas terras, poderia-se obter um talent de alto nível, mas o grau do espírito seria mais aterrorizante, até mesmo ameaçador para a vida. Portanto, ela sugeriu que pensássemos cuidadosamente antes de ir mais adiante. Nosso herói agradeceu pelo aviso e também decidiu dar um conselho. Disse que confiar em forças externas não fará passar na avaliação do espírito heróico. A garota ficou chocada com essa afirmação, para dizer o mínimo. A garota ficou muito assustada ao ouvir sobre forças externas, então questionou e disse que, só para o caso, sua família havia preparado bonecos de rank R, mesmo um verdadeiro desperto não os revelaria imediatamente. Ele, nosso herói, continuou andando, tentando entender por que ele ainda não se mostrou, mas naquele momento, algo incrivelmente rápido voou por ele, tão rápido, na verdade, que nosso herói caiu para o lado. O espírito heróico pareceu confuso e assustado. Nosso herói se aproximou novamente desse espírito, pedindo perdão e informando que veio receber o talent de rank épico. Olhando para esse espírito, sugeriu que talvez o espírito dos ancestrais de rank prata tenha sentido que sua alma era diferente das outras. A energia da alma é realmente boa em atrair a atenção deles. Bem, Shiro lembrou que o exame dura apenas um dia, não pode perder mais tempo, tem que conseguir o que veio buscar rapidamente. Há uma escuridão total nessas terras, exceto pelo brilho das estrelas, então é difícil navegar e fácil se perder. Felizmente, todos os espíritos heróicos dos ancestrais estão registrados em seu livro, podem ser usados como coordenadas para encontrar o caminho mais curto. Esse espírito estava certo, então o livro não estava mentindo. Virar à direita o levaria à parte mais distante da Terra do presente estelar. O menino começou a saltar a uma velocidade incrível. Ele foi seguido por dois espíritos que apontaram suas armas em cruz para nosso herói. Num instante, pararam. Nosso herói ficou parado e no ar, bem na frente dele, choveram dois fantasmas que estavam prestes a lutar. Nosso herói tentou entender por que estavam lutando. Então, percebeu que deve ter subestimado o apelo de sua alma para os espíritos dos ancestrais. E então, nosso herói acenou com a mão, com um sorriso, e se desculpou, dizendo que estava lá por um talent de rank épico. Os espíritos foram distraídos de sua ocupação e voltaram sua atenção para nosso herói num instante. Um enorme espírito com armadura e muitas armas apareceu na frente do rapaz. Do outro lado, uma garota também com um espírito e uma bruxa com um livro. Ele encontrou muitas pessoas, muitos espíritos no caminho. Parece que desta vez ele tem uma alta chance de conseguir o talent de rank acompanhante. Mas ao passar pelas moitas, nosso herói sentiu e ouviu um ruído. Então se virou e chamou alguém que estava se escondendo atrás de uma árvore de idiota. Disse que os avisou. Havia um tiroteio sob a cúpula dourada. Era a mesma garota que deu conselhos ao nosso herói. Ela não sabia o que estava acontecendo. Afinal, um número infinito de flechas do espírito caía sobre ela. A garota não entendia por que o ancestral da família Lin estava tão zangado. Ele já estava puxando 3 flechas flamejantes no arco e elas cravaram no chão com uma força incrível. E algumas criaturas negras horríveis começaram a sair do chão. Elas começaram a se transformar em enormes cães esqueléticos de rank S. A garota, olhando para esses monstros, não conseguia entender como as flechas se transformaram nesses 3 monstros. A garota chegou à conclusão de que aquilo não era mais um exame do espírito heróico,
O ancestral queria matá-la. A jovem sacou flechas que se transformaram no ancestral do espírito heróico da família Lin e começou a gritar que ela era sua descendente e perguntava por que ele estava tentando matá-la. A garota, completamente furiosa, disse que se o ofendeu, se desculpou e pediu para ele nomear o motivo. E o ancestral apenas puxou suas flechas e repetiu uma palavra: indigna. Essa palavra surpreendeu tanto a garota que ela ficou atordoada e não conseguiu fazer nada. Em seguida, o cão esquelético voou em sua direção e ela não fez nada. O boneco criado por sua família correu para ajudá-la num momento e houve uma tremenda explosão. A garota estava de pé no meio da poeira e das cinzas. Ela disse que seu avô sempre disse a ela que suas habilidades eram as melhores e ela era a esperança para o renascimento de sua família. E depois de matar todos ao seu redor, ela tentou entender por que seu ancestral estava tão zangado e repetiu que era indigna. Desta vez, o boneco estava quase destruído. A garota, com lágrimas nos olhos, tentava entender por que era indigna e fazia o seu melhor para encontrar o motivo. O ancestral apareceu na frente dela novamente, dizendo que ela era indigna e para sair. Mas a garota não recuou. Tentou entender o que havia feito de errado, então pediu ao espírito ancestral heróico para contar a ela. Nosso herói se virou para a jovem da família Lin e perguntou se ela ainda não tinha entendesse o que havia feito de errado. A garota, ao ver nosso herói, não entendia o que ele estava fazendo ali. Nesse momento, o espírito ancestral prestou atenção em nosso herói. A garota, com lágrimas nos olhos e fúria, começou a dizer que após seu despertar aos 11 anos, não relaxou um momento sequer. Praticou diligentemente e até passou por um endurecimento severo antes de chegar lá. Ela tinha temperado sua alma ao limite de um discípulo desperto, trabalhou tão duro no seu desenvolvimento para que o espírito ancestral heróico a reconhecesse. Franziu as sobrancelhas e olhos, continuou dizendo que nesta idade ela é o mais notável gênio da família Lin, bem como uma discípula arqueira com grande potencial. Ela tinha trabalhado duro para chegar lá. A garota começou a queimar com chamas brilhantes e puxou sua flecha, dizendo que se encontrasse o espírito ancestral, mesmo que morresse, ela ainda soltaria a flecha. Ao soltar a flecha, a garota sorriu e não percebeu se era uma ressonância com o espírito heróico. Nosso herói, sorrindo, disse que parece que sim, porque neste exame, e mais importante, não é a força, mas a vontade e coragem. E olhando para a garota, nosso herói disse que ela levou 2 bonecos com ela. Isso não é trapaça, mas ainda um ato covarde. E então a garota percebeu sobre o que seu ancestral estava falando e, abrindo bem os olhos, tentou entender quem era esse cara. Nosso herói era tal pessoa que não poderia ser desconhecida na cidade da Aurora. A cúpula começou a dissipar. O exame para a garota tinha sido passado. Tudo ao redor começou a dissipar e a garota exalou, queimando com uma luz dourada brilhante. O espírito direcionou algum sinal para a garota e ela se encontrou no centro do fogo. Um sinal se acendeu na testa da garota. Significava que ela tinha recebido o talent acompanhante do ancestral. Nosso herói assistiu ao momento em que a garota recebeu esse talent. Pensou que não era ruim, afinal, ela tinha obtido um talent de rank ouro. Parecia que ela teria um futuro brilhante. E no mesmo instante, tudo desapareceu tão rápido quanto apareceu. Tudo começou a se dissipar e a garota se dirigiu a nosso herói. Virando-se para o rapaz com o livro aberto, ela agradeceu e aconselhou-a a sair rapidamente, já que ela já tinha recebido um talent dos ancestrais heróicos. Os espíritos não machucam, mas após muitos anos, podem se transformar em espíritos malignos e cruéis. Se encontrar um, estará em uma situação muito perigosa. A garota sorriu e aceitou o conselho e então perguntou por que ele estava lá. Porque há uma zona de espíritos de rank ouro. Nosso herói partiu e disse que é claro que veio pelo melhor talent acompanhante. A garota acenou com as mãos e perguntou se ele também queria obter um talent de rank ouro e depois disse que sua aura era fraca em comparação com outros discípulos despertos. Nosso herói se virou e se perguntou: sim, o que ela sabe e vou perguntar só para ajudar a manter segredo e não contar a ninguém sobre ele. Pensou porque nosso herói sempre se comporta tão arrogantemente, mas num instante, a garota ficou muito assustada e surpresa. Afinal, estavam na zona de rank ouro, mas para onde nosso herói está indo em seguida e assumiu que ele estava indo para a parte mais profunda dos presentes estelares. Nosso herói, algum tempo depois, já estava na parte mais profunda das terras dos presentes estelares, a chamada projeção do inferno. Quando viu o portão, sorriu porque percebeu que estava no caminho certo. Num instante, sentiu uma certa pressão, até assumindo que a habilidade de combate do monstro era a de um guardião,
pelo menos no nível de um D-Rank avançado. Estava suando de emoção, pois percebia que a diferença na energia espiritual era muito grande. Mesmo se o monstro o atacasse, a pressão espiritual ainda estaria lá, mesmo quando ele estava longe. O corpo de nosso herói mal podia suportar isso. O fato é que todos os ranks têm um certo número de pontos e o rank D tem mais de 900. Nosso herói estava lá como um discípulo desperto com uma energia espiritual de 30. Percebeu que embora essa terra não se baseasse completamente no poder de combate, se seu corpo não suportasse essa chamada experiência, sua sabedoria e coragem seriam inúteis. Levantou as mãos. Esta ação deixou o pequeno vórtice ao seu redor feliz. Concluiu que a concentração de energia espiritual era milhares de vezes maior que o mundo exterior. O lugar onde nosso herói está é o melhor lugar para desenvolver. Já se passaram algumas horas desde o início da avaliação, então ainda há tempo para se tornar mais forte. O rapaz estava em transe. Possuía uma arte secreta de sua vida passada, o infinito Gon-Shi. Nosso herói decidiu tentar essa arte. É uma técnica secreta de rank épico que ele obteve acidentalmente em sua vida passada. Então uma bola de luz azul começou a se formar em suas palmas. Existem diferentes razões pelas quais o rapaz poderia ter alcançado tanto naquela época, mas essa técnica era indispensável. Atrás dele, um círculo semelhante ao que o ajudou a reencarnar foi formado. O jovem emitiu um brilho azul suave ao perceber que estava absorvendo energia mais rapidamente do que no passado, porque tinha obtido todas as 6 classes e aumentado sua velocidade de absorção como um buff. Ainda estava sentado na postura de lótus e atrás dele estava um enorme círculo. Nosso herói continuou pensando que havia uma densa concentração de energia espiritual, então o jovem poderia absorver à vontade a uma taxa para obter resultados que outros levariam anos para conseguir. Para ele, em um dia, o que outros levariam anos. Neste momento, a energia estava sendo absorvida na forma de uma luz azul, ou melhor, era a quantidade de energia espiritual no final. O rapaz exalou quando a 99ª energia espiritual foi absorvida. Nosso herói olhou para a mão com um grande sorriso e percebeu que a quantidade de energia espiritual atingiu o nível máximo para um discípulo de 99 pontos antes de obter o Tarent acompanhante. Nosso herói é capaz de se tornar um verdadeiro desperto. O corpo do rapaz não pode absorver mais energia espiritual. Sacudindo o pó do ombro, o rapaz pensou alegremente que 99 pontos de energia espiritual e 6 vezes a força deveriam ser suficientes. Já estava perto do chamado Portão do Inferno, mas o problema era que bem nos degraus em frente estava um monstro de rank D que parecia ser o mais selvagem de todos. Embora este enorme Doberman, ao ver nosso herói, tenha esticado todos os seus sentidos caninos e estivesse pronto para dilacerá-lo no segundo seguinte. Na frente do jovem havia um Elion, o monstro de rank D mais feroz. Sua peculiaridade é que o fogo em seus corpos é suficiente para queimar a alma e isso não pode deixar de intimidar. Neste momento, as almas do outro lado do portão da alma estavam surpresas, pois após centenas de anos, alguém finalmente veio para ser avaliado, mas alguns estavam convencidos de que um humano, ou seja, nosso herói, não seria capaz de derrotar o Elion. O cão realmente parecia um verdadeiro Elion. Sua coluna vertebral parecia ter sido retirada e seus dentes eram tão nítidas, tão afiadas que só de olhar parecia que poderiam se cortar, mas o olhar deste monstro era incomparável a qualquer coisa. Nosso herói estava quase às patas deste animal, mas estava muito calmo, pois percebeu que, afinal, era apenas um filhote com uma alma parcial de um infernal Cérbero. Num instante, a besta voou em direção ao rapaz e uma luta mortal era iminente, mas por alguma razão houve uma supressão de energia espiritual. O rapaz de alguma forma ainda parecia calmo. Mesmo assim, ele percebeu que se algo assim tivesse acontecido antes, teria ficado assustado. No momento em que ele pulou para fora do seu círculo, nosso herói chegou à conclusão de que, neste momento, esse tipo de supressão de energia espiritual era completamente inútil contra ele. Num instante, Beiji já estava atacando seu oponente e desta vez era mais fácil para ele fazer isso, pois agora possuía algum poder espiritual. Mas o cão infernal não esperava tal coisa vindo do jovem, e quase foi arremessado para longe, mas ao mesmo tempo ficou ainda mais irritado. O garoto desferiu um golpe após outro, o tempo todo estando no ar, pulando ou simplesmente flutuando, mas infelizmente, com o atual poder de luta de nosso herói, mal conseguia arranhar a besta. No entanto, tais ações, não por brincadeira, deixaram o animal furioso. Ele começou a rosnar e como se estivesse chamando por algo. Nosso herói congelou no chão após seu ataque,
pois após a provocação, o cão infernal ficou realmente irritado. O monstro faminto pela alma de nosso herói voou diretamente em sua direção a uma velocidade incrível, exibindo suas garras. Estava quase na frente dele enquanto ficava lá parado, apenas observando sem fazer nada. Nosso herói estendeu os braços como se estivesse obedecendo a um animal que já tinha aberto a boca para devorá-lo no almoço. Em um momento, nosso herói foi espetado no rosto do monstro como um prego, mas ao sair, o animal observou com apreensão. O rapaz olhou diretamente nos enormes olhos azuis do cão, dizendo que afinal estavam na Terra para avaliar os discípulos despertos. As pessoas que organizaram tudo isso não tinham como conseguir um cão infernal de classificação D real para avaliação. Num instante, nosso herói acenou com 2 dedos e imediatamente o cão infernal começou a se despedaçar em muitos cristais pequenos e grandes. E o rapaz pulou para baixo pensando que, como aprendiz, certamente era forte, mas se perguntou quanto mais forte ele poderia se tornar, distraído pelo pensamento de que nas terras onde ele está, a chave para o sucesso é a sabedoria e a coragem. O rapaz estava parado bem na frente das escadas que levavam diretamente para os portões do inferno, pensando que ele só provocou o animal para ficar irritado. Os cães infernais verdadeiros são imortais e, como todas as criaturas imortais, não têm emoções, muito menos raiva. Isso é apenas uma projeção para assustar o candidato e ver se ele tem as habilidades de luta e coragem para enfrentar tal monstro. Nosso herói já tinha superado a enorme escadaria e estava indo direto para a escuridão. O rapaz sorria levemente, tentando entender se era verdade que estava entrando no chamado portão do inferno, e depois brincou consigo mesmo pensando que estava até um pouco animado. Depois de um momento, Bi caminhou corajosamente e confiantemente para o desconhecido e a escuridão. Depois de um momento, o portão começou a se fechar pouco a pouco, o que significava que não havia mais volta. Nosso herói caminhava no meio de uma larga estrada de pedra, ladeada por enormes tochas de pedra emitindo chamas azuis brilhantes. O jovem parou diante da cachoeira, fascinado por sua beleza. Ele não entendia por que o lugar mais distante da Terra se parecia com isso. Porque este lugar não se parece com o inferno, parece mais um vale de sacrifícios, e depois tentou entender se o épico da chuva Ananke realmente existe. Num instante, o rapaz tensionou-se, confuso. Algo flamejante voou bem sobre ele, mas graças à agilidade do jovem, ele conseguiu desviar ou melhor, se abaixar. O jovem se perguntou se essa aura havia atingido a classificação S. Algo muito poderoso voou sobre sua cabeça e não apenas era possível morrer com tal coisa. Nosso herói estava confuso, então apenas ficou olhando. Num instante, um pilar de luz atingiu bem na frente dele e no centro estava um homem. Era um espírito heróico do épico Ananke que estava indo diretamente em direção ao nosso herói e pedindo para ele parar. Esse espírito heróico queimava em chamas e essa chama envolveu o jovem que estava parado lá sem se mover. Bi olhou diretamente à frente com um leve sorriso e pediu para parar de duvidar dele, pois não havia chegado lá por causa de sua sorte e seu desejo de ver o que uma classificação épica poderia fazer. O espírito estava determinado, estava irritado e se perguntava como um estudante poderia ousar ir lá. Mas depois de um tempo perguntou-se nosso herói tinha se cansado da vida e decidido ver o que um espírito de classificação épica poderia fazer. Koi ainda estava sorrindo e, após ouvir antes dessas perguntas, disse que tinha respeito pela vida passada do espírito. O rapaz oferece testá-lo não por negociação, afinal, nesse teste, a força pode ser subjugada. Caso contrário, o espírito admite que não pode competir nem mesmo com o aprendiz. O espírito ainda comunicando com nosso herói o chamou de muito eloquente e depois perguntou se nosso herói achava que, uma vez que chegasse lá, seria capaz de derrotar o representante da classificação épica e chamou nosso herói de muito ingênuo. Porque ele lhe mostrará o que o poder do espírito heróico de classificação épica significa. Num instante, sua espada começou a arder em chamas. Um redemoinho de fogo envolveu nosso herói e o rapaz ainda tentava entender o que estava acontecendo. Em um segundo, ele estava na arena. Era difícil acreditar, mas o fato permanecia. O rapaz levantou as mãos e tentou entender se sua energia espiritual havia alcançado a classificação de 400. Esse espírito estava sobre nosso herói, pois o enviará para a arena e pensava sobre o fato de que não muito tempo atrás, embora os discursos de nosso herói fossem tão arrogantes, decidiu ver o que ele diria quando parecesse estar em batalha. Nesse momento, acima deles, outros espíritos podiam ser vistos discutindo o fato de que esperariam até estarem distraídos e se aproximassem do rapaz.
e o chamou de patético porque em sua vida chegou à classificação S e talvez até da mesma forma que luta contra nosso herói agora. Um dos espíritos formou algo em sua mão e começou a dizer que pela primeira vez em centenas de anos veio um júnior. Mas para alunos a classificação épica é muito pesada, mas ele tem um físico incrível como se pertencesse a todas as classes de uma vez. O jovem realmente tem um talento extraordinário. Com os outros espíritos, algo estava acontecendo. Tudo estava nas mãos de L. Ele estava indo contra as regras. Os outros espíritos também estavam indo verificar nosso herói, mas foram impedidos. Nesse momento, nosso herói estava tentando se orientar e entender o que estava acontecendo. E quando fez isso, chegou à conclusão de que a classificação épica era tão poderosa que podia movê-lo para a arena do mundo dos sonhos. Tudo isso foi muito surpreendente. Num instante, ele jogou a espada para longe de sua mão. Diante do rapaz estava um espírito que instigava nosso herói a atacar primeiro, dizendo que estavam na arena do mundo dos sonhos, ambos com classificação igual. Se o espírito cometesse um único erro, nosso herói passaria no teste. O rapaz já sorria e questionou sobre a mesma classificação, indicando que nem mesmo usaria armas na batalha com ele. E então perguntou se o espírito achava que, baseado na experiência do deus da guerra de classificação S, poderia derrotá-lo. Nosso herói começou a executar todos os truques que tinha aprendido, enquanto o espírito não conseguia entender como este jovem possuía uma habilidade incomparável na esgrima. Enquanto nosso herói atacava de todas as maneiras possíveis, ele continuava a raciocinar e perceber que mesmo com uma arma em mãos, seria difícil resistir a um ataque tão impiedoso. Em um segundo, nosso herói atacou novamente seu oponente, que parecia não ter ideia do que fazer. Em um momento, ele percebeu que não poderia se esquivar, enfurecendo ainda mais o espírito. Nosso herói ficou orgulhoso de si mesmo, apoiando a ponta de sua espada no ombro de um espírito de classificação épica, que por sua vez não entendia como isso era possível, não compreendia como as habilidades que nosso herói estava mostrando poderiam ser mais fortes que as suas. Este espírito sentia que lutaria com o deus da guerra, pelo menos na classificação SS. Um homem assim ele não viu nem mesmo em sua vida. Nosso herói era um verdadeiro gênio, na opinião do espírito. E nosso herói, nesse momento, olhando para seu oponente, pediu para ele não se preocupar com ele no momento em que o rapaz demonstrou todas as suas capacidades. Ele já estava em uma postura de luta, embora sua alma estivesse exaltada, embora ninguém visse isso, e então pediu para dar o seu melhor nesta batalha. Nesse momento, o espírito já havia assumido uma postura de luta e estava pensando em como atacar. Em um instante, ele convocou sua espada que havia jogado fora originalmente. Beige viu seu oponente puxar a espada e voou em sua direção com toda a sua força, gritando para o rapaz não hesitar e atacar logo. Os dois começaram a ter um confronto desagradavelmente forte. O jovem estava muito sério, mas ao mesmo tempo confiante em sua força e habilidades. Em um instante, nosso herói conseguiu derrotar levemente seu oponente, desarmou o espírito. O jovem ficou satisfeito por ter levado apenas 10 golpes. Depois disso, ele disse ao seu oponente que ele havia perdido e não havia mais sentido em continuar a lutar. O espírito já parecia menos irritado, então simplesmente ecoou que de fato havia perdido. Nosso herói estava satisfeito consigo mesmo, pensou que era um teste perfeito e percebeu que isso deveria ser o suficiente para obter o talento épico acompanhante. Com ele, o ponto de partida nesta vida seria muito mais alto do que no passado. Mas antes que pudesse terminar seu pensamento, o espírito de classificação épica se dissolveu, ou melhor, como se tivesse caído no chão, e nosso herói ficou um pouco tenso, pois não recebeu seu talento. O rapaz estava um pouco confuso. Ele realmente exagerou tanto que o espírito desapareceu com as pontas, mas o espírito épico não poderia fazer isso. Naquele momento, as almas ainda estavam circulando acima de nosso herói e seu rival. E quando o espírito retornou ao seu corpo, seus companheiros se perguntaram por que ele retornou tão rapidamente e se o teste foi concluído tão rapidamente. E então presumiram que, já que Levin não passou o talento, então nosso herói perdeu. Os espíritos se perguntavam, nosso herói ainda estava na arena do mundo dos sonhos. O espírito se levantou majestosamente e anunciou igualmente que havia perdido. As almas estavam confusas.
Todos abriram a boca e não conseguiam entender como isso era possível e até presumiram que ele estava brincando. Como ambos eram de classificação épica, era impossível e até presumiram que o espírito havia desistido de propósito. Mas Lai disse que não houve desistência, ele foi realmente derrotado e as habilidades do nosso jovem não eram inferiores às deles. Então o espírito tinha um plano. Havia algo errado com as montanhas. Os espíritos estavam confusos, não entendiam o que seu parceiro estava tramando, e ele permaneceu firme em seus pés e disse que deveriam tentar algo. Os espíritos tentaram dizer a ele que apenas as palavras de seus companheiros não eram suficientes para convencê-los da solução. Neste momento, algo brilhante apareceu na frente do garoto, e seu ex-adversário teve outra ideia para tornar o plano ainda mais anormal. Nosso herói, ao ver tudo, tentou entender o que aconteceria, e em um momento começou a suar de excitação, esperando por algo terrível. Diante de nosso herói, apareceram 6 espíritos de classificação épica de uma vez. Nosso herói não esperava que na cidade da Aurora, no lugar mais remoto, lá no Starlight, houvesse tantos espíritos heróicos de classificação épica. O cara não entendia que tipo de batalhas ferozes eram travadas lá. Quando um dos espíritos pensou que, ao ver os 6, nosso herói nem piscou, ele se perguntou de onde vinha a coragem dele. E então esse velho se virou para nosso herói, dizendo que ele tinha derrotado Levi e recebido a aprovação deles. E agora eles queriam oferecer a nosso herói um teste de classificação mais alta. O cara teria que lutar com eles, 6 espíritos épicos. Se ele os derrotasse, cada um daria a ele seu talento associado. Se não, nosso herói sairia com nada. O garoto estava um pouco preocupado e perguntou-se, ao derrotá-los, ele seria capaz de obter os talentos épicos de cada classe. Ainda de pé na frente de nosso herói, sugeriram que ele pensasse com cuidado, porque também poderia sair agora com um talento de guerreiro de classificação épica. Uma das garotas de classificação épica disse que, julgando pela aparência de nosso herói, ele não tinha força suficiente, então ela sugeriu que ele desistisse e saísse com o que já tinha. E a outra garota ao lado dele disse que achava que eles se divertiriam agora. O jovem parecia ter perdido a cabeça. Então, ele riu um pouco, mas respondeu que o desafio já tinha acabado de qualquer maneira, e disse que sabia exatamente do que estava falando. O cara segurou sua espada mais forte, olhando diretamente para os espíritos, notou que eles tinham a determinação de enfrentar inúmeros monstros e criar um mundo melhor, ainda tão forte como sempre. O cara aceita o desafio e sugeriu começar rapidamente, sentindo sua barba. Percebeu que nosso herói estava confiante demais. Outro espírito de classificação épica notou que ele também era arrogante e muito mais interessante. Nosso herói ainda permanecia em posição de luta, sua alma elevando-se acima do corpo, verdadeiramente determinado. No momento em que os espíritos voaram em direção ao jovem, ele foi aconselhado a ter cuidado, mas o cara os encarou pensando que os 6 anciões se conheciam há muitos anos e tinham um entendimento mútuo e algum tipo de acordo, então primeiro nosso herói deveria destruir tudo. Olhando novamente para seus oponentes, Beijing decidiu primeiro lidar com aquele que sempre estava espreitando nas sombras, mas em um instante, o herói começou a perceber alguém e tentou derrubá-lo, mas não teve muito sucesso. Quando nosso herói o percebeu virando-se, ele percebeu que os reflexos de um arqueiro não são brincadeira. Ao balançar com toda a sua força, ele disse que com o mesmo ferimento numa batalha entre um guerreiro e um ladrão, segunda não está numa posição vantajosa. O homem que atacou o nosso herói ficou levemente chocado. O ladrão voou uma distância desconhecida, batendo numa parede de pedra, tropeçando nas rochas. Todos concluíram que o ladrão de classificação épica estava saindo da luta. Vendo o que acabará de acontecer, os outros espíritos de classificação épica estavam confusos, já que foi apenas um golpe, e concluíram que, nesse ritmo, nosso herói os derrotaria todos. No momento em que o jovem voou, tudo o que poderia ter sido, eles ainda gritavam para ele não ser tão confiante, porque a partir daquele momento eles começaram a lutar seriamente. A velocidade do ladrão, a reação do arqueiro e não era tudo tão difícil, mas foi a perspicácia do mago que mais ajudou nosso herói. Ele se esforçou ao máximo, mas não duvidou nem por um segundo que pudesse perder, mesmo quando foi envolvido por raios. O homem mais velho, vendo nosso herói se aproximando diretamente dele, tentou entender como o golpe paralisante de raios não poderia funcionar quando o jovem voou até o homem mais velho. Ele pensou sobre o fato de a constituição e a vontade da noite bloquearem a magia, mas ele podia ver que num combate próximo para um guerreiro, um mago é tão frágil quanto o vidro. Portanto, um mago de classificação épica deixa a luta. Nosso herói foi atraído por algo,
Virou-se e viu uma flecha voando diretamente para ele. O cara foi até a garota que estava fazendo tudo isso e retaliou. Ele pensou na enorme força com que ela atingia, mas ao mesmo tempo a arqueira de classificação épica saiu da batalha. O cara e a garota de classificação épica estavam confusos e irritados. O cara continuava gritando que não conseguia acompanhar nosso herói, e a garota pediu para ele segurar nosso herói enquanto ela convocaria um urso enorme que o esmagaria. Poucos momentos depois, havia de fato um urso enorme sedento por sangue. O cara realmente atrasou nosso herói. Em suas pernas havia anéis que retardavam a ação e, naturalmente, isso fez o jovem ficar irritado. O urso já estava bem ao lado de Beijing, mas o problema era que ainda havia anéis em suas pernas. Mas no momento em que as garras do urso estavam ao lado da cabeça de nosso herói, ele conseguiu pará-lo emitindo algum tipo de impulsos. A essência do invocador significa que, com o monstro invocado, num instante algo começou a acontecer com o urso e uma explosão irrompeu ao lado dele. Um invocador de classificação épica deixa a batalha. A garota estava confusa. Ela não percebia como havia perdido o controle do urso, mas enquanto estava pensando nisso, o rosto satisfeito de nosso herói apareceu ao lado dela e ele perguntou se o invocador que perdeu o controle tinha chance de mudar o resultado da batalha. Alguns segundos depois, o invocador de classificação épica também deixou a batalha. Nosso herói olhou para aquele com quem ele tinha lutado anteriormente e disse que já tinha sido suficiente tempo e seus camaradas tinham perdido, mas então perguntou por que ele não estava atacando. Alegremente, o homem respondeu que nosso herói já o tinha derrotado antes, e portanto, não havia sentido em repetir. O jovem olhou para o lado e percebeu como todos os espíritos de classificação épica estavam de pé. E o homem mais velho se voltou para nosso herói chamando de jovem talentoso e disse que o cara passou no teste com 6 representantes de classificação épica. Num instante, nosso herói foi cercado por todos os lados pelos espíritos e começou a direcionar algo para lá, dizendo que o corpo de nosso herói, a vontade de lutar, tudo isso era muito superior a qualquer sujeito de teste, incluindo cada um deles na vida. Então pediu para aceitar seus talentos. O cara fechou os olhos e pensou em receber os talentos de cada classe, mas se perguntou se todos poderiam existir no mesmo corpo. Todos começaram a se fundir. O cara se sentou completamente concentrado, misturando sua vitalidade e a aura emanando dele já excedia a classificação épica. Os espíritos de classificação épica, assistindo nosso herói, estavam surpresos com tudo o que estava acontecendo, porque os talentos acompanhantes já excediam a classificação épica e não entendiam em que classificação nosso herói tinha entrado. Então, na última etapa da fusão, há uma probabilidade muito alta de falha. O herói se esforçou ao máximo para suportar tudo. Não havia como ele falhar. Nas mãos de nosso herói, seu coração estava girando desde o surgimento dos despertos. Também havia vários talentos acompanhantes: ferro, bronze, prata. Na mente da maioria, a classificação ouro já era considerada a mais alta junção de talento. E quanto à classificação épica, para a maioria das pessoas comuns, era apenas uma história de fadas, mas afinal, acima da classificação épica, também poderia haver algo, um talento mítico sem precedentes que nosso herói era o mais prejudicial de possuir, o caráter mítico e coração corajoso. O coração corajoso é o talento mais forte. Ele se manifesta no calor da batalha. Depois de derrotar o inimigo, você pode obter sua fonte, restaurar a força e aumentar o poder. O dono do coração corajoso corajosamente supera as dificuldades. Pode acender o espírito e o sangue, aumentando seu poder 10 vezes. Os espíritos de classificação épica todos sorriram como um, e o mais velho disse que não esperava que houvesse algo acima da classificação épica e que estavam honrados em ver tal milagre depois de tantos anos de espera. Eles lutaram contra um oponente digno, e agora partiriam sem arrependimentos. Virando-se para nosso herói, que estava sentado na posição de lótus, ainda concentrado em seu poder, os espíritos disseram que esperavam que ele servisse fielmente à cidade da Aurora e ao mundo em geral, pelo bem da luz das estrelas. O fogo que cercava o caminho de pedra foi extinto num instante. Nosso herói começou a derramar algo da garrafa, ajoelhando-se enquanto dizia que certamente cumpriria o desejo deles. Nosso herói deixou o livro na garrafa com algum líquido. Neste momento, uma garota que tinha alcançado a classificação ouro estava saindo do portão e ela era uma famosa filha da família Lin. As pessoas não estavam surpresas que ela fosse a que alcançou a classificação ouro, e alguns estavam se esforçando demais para obter pelo menos a classificação bronze. A garota estava feliz. Ao lado dela estava um dos sábios que sorria e disse que o talento de classificação ouro era um. Que fenômeno incrível!
A garota estava muito envergonhada e disse que tudo foi graças ao Sr. Seung. E não foi surpresa alguma. O sábio não conseguia se acalmar, continuava sorrindo e disse à garota o quão modesta ela era. Embora esse posto de ouro na cidade da Aurora seja concedido apenas uma vez a cada 10 anos, virando-se para seus amigos, disse que alguns da guilda dos guerreiros se gabavam de sua força antes do teste, mas agora estão em silêncio. O homem apontou o dedo para a pessoa que lhe contará tudo e disse que a guilda de arqueiros só poderia contar com a sorte. Mais cedo ou tarde a guilda dos guerreiros também teria uma chance de obter o posto de ouro. Seung sorriu de lado e disse, aguardando ansiosamente por isso. Os dois homens começaram a discutir novamente. Enquanto isso, a garota tentava olhar ao redor e encontrar nosso herói. Após um momento, percebeu que ele ainda não havia retornado do teste. As pessoas estavam em pé no portão, percebendo que logo ele se fecharia. O Shogun pretendia dizer que o teste acabou, mas a garota tentou impedi-lo, dizendo que ainda não era hora, que eles tinham que esperar por alguém. Ao que o homem respondeu que se alguém ainda não tivesse retornado, seu teste teria falhado e antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, alguém saiu do portal, dirigindo-se ao nosso herói, que coçou a cabeça e ouviu dizerem coisas maldosas sobre ele. Alguém até sugeriu que ele estivesse apenas se escondendo ali para evitar o teste com os espíritos, e a garota, ao ver nosso herói passar, ouviu seu nome. O jovem prestou atenção nos caras que estavam tentando machucá-lo de todas as maneiras possíveis. Nosso herói ficou cercado por pessoas que tentavam descobrir que posto ele alcançou nesse teste. Em um instante, um homem notou nosso herói brilhando e ficou muito surpreso. Sorriu e olhou para o homem. E alguém especulou que era um posto de ouro. As pessoas ficaram chocadas pelo fato de já haver duas pessoas que já tinham obtido o posto de ouro. Nosso herói apenas sorriu e percebeu que o coração de um homem corajoso é um talento que permite exibir qualquer posto, uma demonstração de posto de ouro. Assim como em sua vida anterior, é suficiente para chamar a atenção necessária da guilda dos guerreiros. O rapaz estava orgulhoso de si mesmo, então virou-se para as pessoas que estavam zombando dele, chamou-os de bando de idiotas e aconselhou-os a parar de tentar ridicularizar os outros para sempre. Melhor que pensassem em como melhorar suas habilidades. Num instante, as pessoas ficaram horrorizadas, pois haviam cruzado o caminho do futuro grande destaque da cidade da Aurora. A garota observou nosso herói partir e tentou entender como ele obteve o posto de ouro. Afinal, ele foi para a parte mais profunda da floresta e lá conseguiu algo completamente diferente. O rapaz virou-se para ela e pediu que ficasse quieta, como se entendesse seus pensamentos. A garota corou ligeiramente e começou a se perguntar quantos segredos nosso herói tinha, pois ele estava nas terras mais profundas dos presentes das estrelas. Nosso herói virou-se para o homem que o observava o tempo todo e perguntou se ele iria vê-los em breve, pois já havia passado nesses testes. O homem tentou mostrar seriedade, pois era o chefe da guilda dos guerreiros, mas não conseguiu muito. Então sorriu e colocou a mão no ombro de nosso herói e o elogiou. E então disse que não era à toa que a guilda dos guerreiros da cidade da Aurora havia se esforçado tanto em seu treinamento. Embora, na verdade, todos eles nem soubessem da existência de nosso herói antes. Todos estavam confusos. O chefe da guilda dos arqueiros disse que não se importava, pois a aparição de dois guerreiros com posto de ouro nesse teste já era um evento histórico e deveria ser relatado imediatamente. Nesse momento, todos na cidade da Aurora ficaram surpresos com a notícia de que já havia dois guerreiros com posto de ouro. E em todos os cantos já se ouvia que era um evento histórico. As pessoas queriam saber quem era. Então foi relatado que o primeiro era filha da família Lin, Lívia, mas isso era esperado. Porém, o segundo não conseguiam lembrar, mas mais tarde o nome de nosso herói foi chamado. O rapaz que havia jogado nosso herói para fora da mansão ficou bastante surpreso ao ouvir o nome de nosso herói e o fato de que ele havia obtido um posto de ouro. Por um momento, ele estava furioso, muito furioso. Tudo parecia impossível. Afinal, por anos ele havia planejado matá-lo e agora ele havia superado todos. Agora a ação se desenrola na cidade da Aurora, na guilda dos guerreiros, onde estava nosso herói, um dos participantes do teste que recebeu um posto de ouro. As garotas, ao vê-lo, imediatamente se apaixonaram, e os homens admiravam. As garotas achavam que ele era bonito, e todos pareciam obcecados por nosso herói. Alguns queriam se casar com uma garota que acabará de fazer 17 anos,
e alguns presumiam que ele nem gostava de garotas. Mas nosso herói não gostava desse tipo de atenção, até ficou um pouco chateado. Sentiu que subestimou a influência do posto de ouro. Num instante, entregaram uma pasta para nosso herói e disseram que tudo estava pronto. A pasta foi entregue por um amigo, e o chefe da guilda dos guerreiros, ao lado dele, disse que a partir de agora ele era um membro desperto de sua guilda. Ele, como representante da guilda dos guerreiros da cidade da Aurora, deu as boas-vindas ao nosso herói e riu um pouco. Um momento depois, o homem começou a sair, mas percebendo que o jovem estava parado no lugar, o chamou, dizendo que nosso herói precisava receber uma recompensa adequada. O rapaz viu o homem principal sair e sorriu, pensando que a guilda trata bem seus membros. Os homens se aproximaram do tesouro da guilda dos guerreiros, Shinga-Yu, e virando-se para Duan, o homem perguntou sobre nosso herói e então chamou ele, um jovem sólido. O homem entregou ao nosso herói a recompensa que vem com o posto de ouro e pediu ao senhor Duan que verificasse. Era uma lâmina de punho imprevisível. O homem segurando a caixa sorriu e disse que era uma das habilidades mais fortes da classe guerreira, e então chamou o tesoureiro para agradecer gentilmente. O tesoureiro respondeu que sua guilda não costumava ter despertos com o posto de ouro, então deveriam dedicar todos os esforços ao desenvolvimento deles. Nesse momento, para o nosso herói, no momento em que o chefe abriu a caixa, ele viu as 10 pedras estelares de rank inicial. Era uma grande recompensa pelo posto de ouro. Em um tempo, já tinha apenas uma pedra dessas. Nosso herói estava folheando um livro neste momento e, em um instante, algo chamou sua atenção e ele ficou um pouco nervoso. O tesoureiro se virou para nosso herói e disse que nos primeiros dias após acordar, aprender novas habilidades é o mais eficaz, então aconselhou-o a começar o mais rápido possível. Nosso herói sorriu largamente e disse que definitivamente começaria. Um momento depois, o tesoureiro entrou na sala onde Fang Bing estava e, ao ver o homem, ele imediatamente pulou e perguntou como tudo estava. O homem se apoiou na parede e disse que era muitas vezes mais confiável para resolver problemas do que ele. O homem disse que o livro que havia sido entregue já havia sido dado ao nosso herói e ele começaria a aprender a habilidade e ficar insano em alguns dias. Nesse momento, Fong Bing teria que enviar um pedido à guilda para um duelo e então se livraria do nosso herói na frente de todos, sem um único erro. O cara sorriu e disse que o tesoureiro sempre faz tudo muito perfeitamente. Se ele pudesse se livrar do nosso herói, então a herança da família B iria para ele e então o tesoureiro seria agradecido. O tesoureiro sorriu e disse que todos estavam apenas seguindo ordens de cima e o cara poderia lidar com a recompensa sozinho. Fong Bing estava realmente obcecado. Ele acreditava que mesmo sendo um gênio composto de ouro, nosso herói ainda morreria em suas mãos e tudo que pertencia à sua família seria dele. Nesse momento, nosso herói estava olhando para o livro e percebeu que quem entregou a lâmina de punho imprevisível também não era fácil. Mesmo Duan Sha com sua classificação C não conseguiu reconhecer o problema e se houvesse alguém no lugar do nosso herói, haveria problemas. Ele pensou nisso porque, de acordo com as ações do tesouro, ele também estava envolvido em tudo isso. Então nosso herói assumiu que toda a situação tinha a ver com Fong Bing e depois também lembrou de Song Shan, o anterior líder da comunidade desperta, e o desaparecimento dos pais de Beijing. Tudo isso era muito interessante porque há tantos bastidores em torno da intriga da família Bei e personalidades misteriosas. Então, no momento em que estava olhando para o livro, nosso herói decidiu entrar na onda de todos eles e, depois de bater a porta, percebeu que o defeito de transmitir tais talentos a um recém-chegado. Nosso herói empurrou a caixa com algo brilhante em sua direção e decidiu que quando chegar a hora e DH estiver por perto, Xinguan não poderá interferir, especialmente porque o cara tem 10 pedras estelares. Ele realmente vai precisar delas. As pedras estelares são cristais contendo o poder concentrado de energia das estrelas. São divididas em rank inicial, rank médio, rank superior, e assim por diante. Ao absorver energia do Stargate através desses cristais, os despertos podem desenvolver rapidamente seu poder e aprimorar suas habilidades. É considerado um tesouro raro. O jovem franziu a testa. Percebeu que, embora fosse proficiente em todas as habilidades de nível alto e até divino, se quisesse melhorar rapidamente sua força, teria que começar de outro lugar. E então,
Novamente assumindo a posição de lótus, nosso herói começou a agir. Mesmo que não tivesse estudado a habilidade em sua vida passada, mas sabia com certeza que a lâmina de punho imprevisível é uma habilidade de nível inicial muito forte. Você pode usá-la até o rank doutor, embora desenvolver essa habilidade seja bastante difícil para nosso herói. Isso não significa nada. O cara precisava usar seu punho como se fosse uma lâmina, manejá-lo como se fosse parte da carne, parte da bola. O conceito dessa habilidade é bastante incomum, alguns pontos-chave de uso de energia espiritual estavam confusos, mas o cara conseguiria ajustar isso. Aqui ele já estava sentado no círculo de fogo e esperava que 10 cristais de rank inicial fossem suficientes para dominar completamente essa habilidade. Em volta, o cara começou a cercar esses cristais, formando assim um vórtice azul. O jovem pretendia começar o que havia planejado bem. Segundos depois, ele prestou atenção ao seu punho, que estava brilhando com luz roxa, mas prestou atenção não por causa da cor, mas porque estava sentindo dor. Algo realmente estava acontecendo com a mão do cara. A luz estava se alinhando na forma de uma espada, como se alguém tivesse lascado seus ossos num instante. Ele soltou a mão afinal. A lâmina de punho imprevisível era a habilidade básica mais forte da classe guerreira. A dificuldade de incorporá-la foi um pouco subestimada. Mesmo que o cara tivesse despertado todas as 6 classes ao mesmo tempo, sua força e flexibilidade haviam melhorado dramaticamente. Mas se o cara terminasse o treinamento de uma vez, poderia danificar suas mãos, mas se terminasse em 10 dias ou meio mês, estaria bem. Se qualquer outro guerreiro quisesse dominar essa habilidade, precisaria de pelo menos 1 ano. Tudo o que estava acontecendo só alimentava o interesse ou desafio de nosso herói. Nosso herói novamente começou a criar algo com a mão. Tudo era apenas uma habilidade. Habilidade básica. O rapaz fechou a mão em um punho e precisava se concentrar. Num instante, sua mão se transformou em um escudo que cintilava com raios. Nosso herói tentou o máximo que pôde, e um momento depois, uma espada apareceu em sua mão. Esta era a habilidade de um guerreiro de nível F, uma lâmina de punho imprevisível. O rapaz direcionou toda a sua energia para a parede. Esta rachou. O jovem pensou consigo mesmo que não desperdiçara as pedras estelares de rank inicial e um dia inteiro para dominá-la. Sorrindo e olhando para sua lâmina, Beijean pensou que, ao avançar para o próximo nível, essa habilidade também subiria de nível. E agora que já havia terminado tudo, ele poderia sair. Um momento depois, nosso herói se encontrou na residência onde Fong Bing já o esperava. Ele entregou a nosso herói um papel com palavras desafiando-o para um duelo para determinar quem se tornará o herdeiro da família Bei. As pessoas estavam confusas. Todos eles se aglomeraram em volta dos 2 jovens, parados um de frente para o outro. Fong Bing perguntou mais nervosamente ao nosso herói se ele aceitava o desafio. Era um desafio oficial. Fong Bing estava fora de si, mas nosso herói permaneceu firme e sorridente. Ele realmente achou toda a situação engraçada. Então ele disse que agora também era um desperto. Então a herança permanecia com ele, chamando o rapaz de Nobre Brad. Perguntou por que ele estava se intrometendo em seus próprios assuntos. Todas as pessoas olharam para Fang Bing e lembraram que ele foi criado na família Bei e depois começaram a se perguntar como ele ousava discutir com nosso herói pela herança da família. E como ele causou um escândalo em sua guilda, ele deveria ser definitivamente expulso. Mas o rapaz se justificou mostrando o papel, dizendo que era o selo oficial da comunidade desperta, então não deveriam se intrometer, era tudo sobre a família Bei. As pessoas não entendiam como a comunidade permitiu que esse conflito ocorresse, e algumas pessoas presumiram que havia alguns idiotas no comando que estavam fazendo as coisas do jeito difícil, mas eles tinham que ter cuidado com suas palavras para não se meterem em encrenca. Fang Bing ainda não se acalmou. Ele continuou dizendo que a propriedade da família já havia sido transferida para o nome dele. E se nosso herói não aceitasse o desafio, automaticamente abriria mão de todos os direitos sobre a propriedade. Embora ali a casa fosse o lar de nosso herói, a casa onde a família Bei o criou durante todos esses anos. O jovem ficou de pé e tentou apagar com toda a sua força. Ele percebeu que estava com raiva porque assim é afetado pelas memórias do jovem cujo corpo ele se tornará. Olhando para seu oponente, ele percebeu que seu descontrole sequer valia sua raiva. O rapaz continuava agitando o papel e perguntando se nosso herói estava pronto para aceitar o desafio. Não pela vida, mas pela morte. Ele continuava sorrindo, aguardando uma resposta. Num instante, nosso herói arrancou o papel de sua mão tão rapidamente que ninguém percebeu. O canalha ficou completamente confuso e nosso herói o estudou cuidadosamente, olhando para sua mão. O rapaz ainda não conseguia entender como aquilo havia acontecido,
E nosso herói, nesse momento, mostrou o papel e, com total seriedade e um olhar sombrio, ele disse que com toda certeza aceitaria o desafio. Meu povo lindo, chegamos a mais um final de vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam para mais vídeos incríveis como esse.